saída, mas o mais importante é a nossa chegada. Glória a Deus. E a chegada sempre é mais difícil. Amém. Sai daqui 6 horas da manhã e vou para Manaus, vou na pé. Sai às 6 horas da manhã. Está mais fresquinho, você está com o corpo descansado, você vai num pique mais ou menos. Aí quando você vai chegar lá, está bem difícil. Vai chegar arrastado, não é assim? Eu já andei essa distância aqui a pé para dirigir culto. Já andei 30 quilômetros para dirigir culto. A saída era boa, mas a chegada era muito difícil. Mas tinha que chegar. Né? Então que a nossa saída já faz algum tempo que nós saímos. Mas continuaremos lutando para ir até o final. É mais difícil o final, mas é importante o final também. Glória a Deus, aleluia. O tempo é arrastado, é morto, é destruído. Noé deixou 13 cartas escritas que tem servido de muita base para a nossa vida cristã, nossa caminhada espiritual. Glória a Deus. Os irmãos sabem, já estão me conhecendo há algum tempo, hoje 5, né? Glória a Deus. Depois da manhã, eu quero falar hoje aqui um pouquinho com os irmãos, o tempo é muito bom. Eu quero falar sobre 7 requisitos para servir o rei. No Júlio Parim, eu falava sobre salvação e disse para os irmãos, a salvação é a coisa mais linda e mais tranquila para adquirir. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. É assim, quem vem a mim de maneira nenhuma sair fora. Então a salvação é a coisa mais simples e mais fácil. Agora, uma vez salvo e tornando-se, o que a irmã já pregou aqui, como ovelha do Senhor, aí tem requisitos para agradar e para servir o rei. Quero falar de 7 requisitos para servir o rei. Antes de conhecermos a Deus, nossos pais nos ensinaram, e as pessoas falavam que 7 é o nome da mentira. Vocês ouviram isso? É assim? 7 é o nome da mentira. Não, 7 é o nome da perfeição. No 7º dia, Deus descansou. 7 cartas, Apocalipse, 7 castiçais, não é? As 7 semanas. Digo a prisão, eu sou quase Paraguai, nasci bem na fronteirinha do Paraguai. Assim, Céu Azul, foi sozinho Foz do Iguaçu, que é a cidade já que é brasileira, assim, do Paraguai. Né? O instrumento mais usado na Argentina, no Paraguai, é a harpa. É o instrumento número 1 deles. A harpa é um instrumento bem grandão, assim, que coloca numa cadeira e escola no ombro. Coloca na cadeira, escola no ombro aqui, escola com as 2 mãos. É um instrumento de corda, muito bonito. Né? Davi era instrumentista, um dos instrumentos favoritos dele era a harpa. Né? Era o preferido dele. Embora Davi era uma pessoa interessante, ele foi um menino muito. Ele foi dotado por Deus com muitas qualidades já da meninice, né? Ele tocava bem, ele era letrista, fazia letras de grandes cânticos, ele era poeta, né? Escrevia grandes poesias, ele era um camarada muito inteligente. Deus dotou ele com essas qualidades importantes. E tudo tem fundamento bíblico. Deus sabia, o amanhã sabia até que eu ia estar pregando hoje. Então, o primeiro fundamento, o primeiro requisito para servir o rei, toda a minha fala está dentro do versículo 18, do mesmo capítulo 16. Toda a minha fala, todos os 7 requisitos está dentro do versículo 18. Interessante é que quando Davi já é ungido, mais ou menos 14, 15 anos, a Bíblia não dá precisão, o espírito se afasta de Saul. Ele passa a ser atormentado. Mas alguém chega e diz para Saul, chama algum dos seus trabalhadores, dos seus criados, e peça para ir à casa de Jessé, lá tem um moço. Peça para ir lá e traga para você, para ficar ao teu serviço, que quando você for atormentado, ele vai tocar o seu instrumento, e esse espírito, esse incômodo, vai se afastar de você. E Saul faz isso. Manda buscar Davi na casa de Jessé e traz a Davi e coloca dentro do palácio. Coloca dentro do palácio, para que quando ele fosse atormentado ali com vocês, saísse aquele espírito maligno
ele se sentisse tranquilo e aliviado. Então, primeira virtude, primeiro requisito para servir o rei. Então, ele vinha agora para ficar servindo do rei. Agora, a função de Davi seria servir o rei. Que alguém engane-se. Talvez você ouviu alguém pregando dizendo que Davi era rei e Deus abençoava e usava ele, administrava o povo, sendo apenas um menino. Não, isso não é verdade. Ele foi ungido entre 14 e 15 anos a rei. Mas só sentou no trono depois que Saul morreu. Quando Davi sentou no trono, Davi tinha 30 anos de idade. Ele precisou ser rei, exercer seu ministério com 30 anos. Com 30 anos que ele assumiu o poder para exercer, né, o reinado. Então, ele não reinou, não administrou Israel quando menino, não. Tem gente que é chamado hoje. Amanhã, ele já quer ser instrumento na mão de Deus. Glória a Deus. Tem gente que sim. Davi demorou 15 anos. Demorou 15 anos para começar a exercer o seu reinado. 15 anos. Né? Eu estava ali agora na casa do pastor lá dentro, e estava alguém pregando aqui, não sei quantas irmãs, não consegui discernir bem a voz. Né? Estava falando, que esperava, não sabia bem pregar, mas estava esperando em Deus. Né? Tem pessoa que no outro dia, Deus começa a usar. Até na palavra, que é o ministério mais difícil, é o ministério da palavra. Por que é mais difícil? Você tem responsabilidade com aquilo que você fala. As pessoas aprendem e levam para casa aquele que aprendeu, às vezes certo, às vezes errado. Não é? Mas tem pessoa que demora. Davi demorou 15 anos para começar a exercer o seu trabalho. Talvez você não tenha ido na palavra, mas não se apressa, não se preocupe com isso, que no tempo certo as coisas acontecem. A nossa preocupação é ficar no lugar certo, no lugar da bênção. Ficar aguardando que o que há de vir virá e não tardará, como diz a palavra. Não é? Então Davi vai para a casa do rei para ficar a serviço do rei. Primeiro requisito que foi exigido dele. Os assuntos estão da parte central do verso até o final. Primeiro requisito, que saiba tocar. Esse era um requisito para servir o rei, que saiba tocar. Então Davi tinha, ele preenchia esse requisito, porque ele sabia tocar. E no caso, a harpa. Mas o que é um instrumento, seja harpa, violão, acordeão, seja qual for, o que é um instrumento? A função do instrumento, ele emite o quê? Emite sons, obrigado irmão, ele emite sons, instrumento. Está entendendo? Instrumento emite sons. E o som geralmente traz harmonia, ele traz tranquilidade, ele traz sossego, paz. Você lembra quando você tinha criança pequena? Então a ninada assim cantava alguma coisa para dormir? Não é assim ou não é? As nossas irmãs mais velhas também, quantos eu vi as irmãs mais velhas? Os mais novos, né? Ninando para poder dormir. Por quê? Ao cantar, a boca emitia sons. O som sempre é agradável, sempre é importante, sempre tem uma conotação importante. Então, para mim e você também, servir o rei, nós precisamos também, nessa parte também, talvez você não saiba tocar um instrumento, eu também não sei, mas nós temos a nossa boca que emite sons também. Temos nossa boca que emite sons. E podemos cantar. Então o primeiro requisito é cantar. Né? E eu pergunto para mim e para você. Para mim e para você eu pergunto esta noite. No teu serviço para Deus, no teu trabalho, servindo ao rei, você tem feito isso com frequência? Ou é só aqui na igreja? Tem feito isso com frequência? Eu tenho dito sempre nas minhas falas, eu sempre tenho dito que Deus não espera o louvor do homem lá de fora, ninguém de fora. Deus espera da igreja, porque a igreja lhe pertence, a igreja serve a Ele. Porque nos dias de hoje, meus irmãos, às vezes assim, se preocupamos e se embaraçamos com tantas coisas. Às vezes não paramos um bocadinho para poder abrir a harpa ou ter um avulso mesmo e cantar um louvor para Deus. É requisito para quem quer servir a Deus, é adorar a Ele. É adorar a Ele.
Você começa a cantar, você sente que está agradando a Deus, e o retorno vem ele manifestando a sua presença na nossa vida. A irmã Elodina falou sobre isso aqui. Eu, nessa minha voz afinadíssima que dá dó, né? E ele estava cantando da harpa, e eu me alegrei tanto que eu terminei de cantar da harpa, eu não dei conta de cantar da harpa, digo, eu vou cantar de novo, tá tão bom, cantei umas 2 vezes. Foi cantado aqui hoje, o 142, eu gosto muito, querido. Eu cantei uma vez, Deus se apresentou, alegrou meu coração, eu me alegrei de vontade de dar uns pulos, não dei, porque não é muito o meu estilo, não é? Mas eu digo, vou cantar de novo, tá bom esse negócio, cantei de novo. Não é? Por quê? Porque é bom você adorar a Deus, e é um dos requisitos para nós servir a Deus, é cantar louvores ao nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Por tudo que Ele já fez na nossa vida e a nosso favor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Foi falado aqui também já. E todo o louvor Ele espera de você e de mim. E nos dias de hoje, meus irmãos, a internet está massacrando a crentaiada. A internet está tirando a crentaiada de comunhão. E por isso preciso nesta noite, vamos que tivesse todos os crentes do campo aqui, falar essa palavra. A internet tem tirado o tempo do povo servir a Deus. Eu diria um pregador dizendo uma coisa, e eu fiquei triste, mas tive que concordar com ele. Ele estava dizendo o seguinte, que nós somos a pior geração de crente na terra. É muito triste, mas tive que concordar, somos a pior geração de crente, somos nós. É triste, mas é verdade. Triste, mas é verdade. Né? Uma geração de crente, não estou generalizando todo mundo, não. Não. Existem exceções. Eu quero que eu e você esta noite sejam exceções. Já não ora mais, já não lê mais, não busca mais a Deus, já não jejua mais, não faz mais nada. Viva aí ao léu, vive, deixa o vento levar de qualquer jeito. E não é assim. Crente é compromisso. Quem serve a Deus é compromisso. É compromisso. Então, o primeiro requisito para quem quer servir ao rei tem que adorar a Ele. Segundo,